Eu estava com um tema para ministrar desde o começo do mês, né? Eu iria ministrar sobre aproveitar o mês das mulheres, né? E aí falei, vou falar sobre Esther. Aí depois eu falei, vou falar sobre Abigail. Vou falar sobre as filhas de Caleb. E aí eu me preparando, pensando, refletindo. Na quinta-feira eu vira e mexe, de vez em quando eu gosto de fazer planejamento para repensar, né, a minha gestão pessoal, ministerial. Aí quinta-feira eu fui fazer um planejamento, né, fazer algumas questões de visão, missão, valores, propósitos, e comecei a pensar sobre a minha vida, sobre o propósito de Deus para a minha vida, e um texto ardeu muito no meu coração, um texto veio à minha mente, e desde quinta-feira eu tenho pensado a respeito dele, né? Eu tenho refletido a respeito daquilo que Deus quer, né? Para mim e para você também, enquanto aqueles que são chamados por Ele para vivermos o propósito de Deus. E eu lembrei de um livro que uma vez eu li, um livro chamado Pastor como Teólogo Público, né? Que ele fala de uma criança que estava passeando por um contexto cemiterial e viu a lápide, né, onde tinha sido sepultado um pastor, e na lápide estava escrito, né, eis aqui um pastor e teólogo. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, o que eu gostaria que as pessoas lembrassem a respeito da minha vida quando em algum momento eu não estivesse presente. Você já pensou sobre isso? Se em algum momento você não estiver presente em um local, o que você gostaria que as pessoas lembrassem a respeito de você? Eu não gostaria que na minha lápide tivesse, eis aí um pastor e teólogo, não. E aí eu lembrei de um versículo bíblico que está dentro de um contexto de uma parábola contada por Jesus, e eu gostaria que eu fosse lembrado por essa expressão. Eu acredito que essa expressão é a expressão mais importante da minha vida. Eu entendo que, para nós, enquanto servos do Senhor, esse é um elogio que nós queremos receber. Esse tem que ser o elogio que nós mais desejamos ouvir. Essa tem que ser a característica mais nítida nas nossas vidas. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus escreve, o capítulo de número 25. Eu queria refletir a respeito da parábola dos talentos. É uma parábola que ela também é contada e compartilhada em Lucas 19, né, do 11 ao 27, mas eu quero pregá-la a partir de Mateus. Lá em Lucas eles usam a parábola das minas, né? Mateus vai usar a parábola dos talentos. Mateus 25, a partir do versículo 14 até o versículo 30. É uma parábola muito conhecida e que tem um elogio que nós precisamos desejar receber esse elogio. Um elogio que nós precisamos querer muito ouvir esse elogio. Todos nós. Mateus 25, a partir do 14, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei.
venha participar da alegria do seu senhor. Aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e que ajunta onde não espalhou, fiquei com medo. Escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você não sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem o que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu queria repetir o versículo 21 e o versículo 23. Versículo 21 diz assim: o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Versículo 23. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. O Evangelho de Mateus, ele vai compartilhar algumas parábolas, alguns ensinamentos de Jesus, e aqueles que desejavam entender, aqueles que queriam se aprofundar a respeito daquilo que Jesus estava transmitindo, precisavam sanar dúvidas com o mestre. Mateus, ele era judeu e ele usa a terminologia talento, né, ao invés do termo mina. Talento era um tipo de moeda, né? Existiam alguns tipos de talento naquela época. Existia talento de ouro, de prata, e um outro tipo de talento que não era trocável, comercializável. Mas provavelmente, e é mais certo, que Mateus está falando sobre a questão de recurso mesmo. Muitas vezes alguns pregadores marxistas, né, querem depreciar o texto dizendo a parábola do capitalismo. Jesus querendo levantar a bandeira capitalista. Sendo que Jesus, ele conversava sobre questões da vida. Jesus não fugia dos assuntos importantes a serem tratados. E Jesus utilizou algo monetário, financeiro, para explicar para os seus discípulos que eles iriam precisar prestar contas daquilo que Deus confiou a eles. Daquilo que o próprio Senhor Jesus tinha confiado a cada um dos discípulos. Antes dessa parábola, foi contada a parábola das 10 virgens. E eu não vou me aprofundar na parábola das 10 virgens, mas no último versículo da parábola das 10 virgens, o versículo 13, vai dizer: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Ou seja, Mateus, ele apresenta uma parábola onde Jesus lembra que vai ter um tempo de prestarmos contas. Que dia? Não sei. Que hora? Não sei. Mas o convite é vigilância. O convite é vigiar, porque não sabemos o dia que o Senhor voltará. E quando ele inicia a parábola dos talentos, ele fala sobre um senhor que, se ausentando do seu país, ele chama seus servos. Assim como Jesus, quando ascendeu aos céus, chamou os seus discípulos e confiou para eles a responsabilidade de algo precioso, o Evangelho. A pregação da palavra, a expansão do reino de Deus. Jesus, ele confiou a cada um de nós, seus servos, seus discípulos, não apenas recursos financeiros, mas confiou dons, confiou para a gente tempo, confiou para cada um de nós conhecimentos, capacidades intelectuais, confiou a cada um de nós um potencial segundo a nossa capacidade.
Isso me lembra o que Salomão falou. Salomão, como eu citei no momento de dízimos e ofertas, falou que vem a sua mão, faça conforme as suas forças, conforme a sua capacidade. Eu não vejo aqui Jesus ensinando uma parábola para esgotar os seus servos, ou para fazer com que os seus servos sejam ativistas religiosos, a ponto de viverem um burnout, um esgotamento existencial, emocional e espiritual. Não, porque o texto é bem claro. Vai dizer que cada um recebeu o talento segundo a sua capacidade. A um, ele confiou 5 talentos. Cada talento, segundo comentaristas bíblicos, eles equivaliam a pelo menos 15 anos assalariado de trabalho. No mínimo isso. Alguns discordam, falam que era um pouco mais, mas entre 15 a 20 anos de salário cada um talento. Então, era muito precioso cada um daqueles talentos. Era um recurso que tinha muita valia no quesito orçamentário de cada uma daquelas pessoas. Então, o Senhor confiou aquele recurso, confiou aquele potencial de engajamento, segundo a capacidade que cada um tinha. Então, aqueles trabalhadores, aqueles servos, não poderiam falar: poxa, o Senhor me deu uma responsabilidade que eu não vou dar conta. Eu não tenho condições de fazer aquilo que o meu Senhor me chamou para fazer. Não, com certeza eu estou cansado porque o Senhor me deu uma responsabilidade maior do que a minha condição. Isso não poderia ser falado. Isso não poderia ser... Vou ficar mais paradinho, né? Porque é difícil para mim. Eu tenho que ficar paradinho para filmar. Eles não tinham essa desculpa. Eles não tinham como argumentar isso e dizer: ó, Senhor, eu me cansei, me esgotei porque o Senhor me deu uma responsabilidade que está além das minhas forças. Não. Eles não poderiam dizer isso. Geralmente, quando nós nos cansamos, e nós nos cansamos porque somos humanos, somos pessoas, geralmente é quando nós estamos excedendo as nossas capacidades. Porque aquilo que Deus nos confia é sempre segundo a capacidade que Ele nos dá. Deus não vai nos convidar para fazer algo que esteja além das nossas competências, capacidades físicas, espirituais e emocionais também. É claro que a gente vai se aprimorando, se aperfeiçoando, a gente vai buscando a cada dia ter mais forças para fazer o que devemos fazer. Tem 3 meses que eu estou na academia, por exemplo, né? Pastor, ninguém percebeu. Eu estou tentando. Aí eu cheguei a primeira semana, e aí a professora passou lá a série, né, que fala, né? E lá na academia tem um japinha, né? Aí o japinha cumprimenta todo mundo. Aí ele percebeu que na primeira semana eu saía de lá esgotado, né? Saía correndo. Não aguentava mais. Aí teve um dia que eu fui para a academia, eu falei: hoje eu vou aumentar o peso. Vou botar mais carga. Fui brabo. Aí o japinha viu que eu demorei mais tempo, né? Aí ele passou por mim e falou: muito bem, muito bem. Muito bem. Fiquei todo dolorido depois. Segundo as minhas forças. Se a gente quiser fazer além das nossas forças e a gente ainda não tiver com musculatura para fazer, não vai dar. A responsabilidade é segundo a musculatura espiritual, física e emocional que cada um tem. Às vezes a gente quer se comparar, irmãos. E comparação é algo terrível. Ah, mas por que o Senhor confiou 5 talentos para o fulano, mas confiou só 1 talento para mim? O Senhor confiou 5 para aquele que tinha condições de dobrar os 5. Confiou 2 para aquele que tinha condição de dobrar os 2. E confiou 1 para aquele que tinha condições de dobrar, mas não dobrou. Ele não tinha essa desculpa. Ele não tinha como dizer: mas o Senhor me confiou algo que estava além da minha capacidade. Não. Segundo a sua capacidade, o Senhor te confiou o talento.
Então você tinha condições de dobrar esse talento, de investir, pelo menos entregá-lo para o banqueiro, né? Embora essa terminologia naquela época é mais atual, né? Essa questão do banqueiro. O termo banqueiro, ele começou, eu esqueci agora o século, mas tinha um período que ficavam homens num banco sentado na entrada da cidade, né? Para fazer troca de moedas. A pessoa chegava com a moeda de outro país ou de outra localidade, e aí chegava no banco, tinha que fazer a troca da moeda para usar a moeda daquela cidade, a moeda certa, né? Por isso que a gente chama de banqueiro, né? Mas voltando aqui para o texto. Então, cada um segundo a sua capacidade. O Senhor avisou, eu vou voltar, eu vou querer saber o que vocês fizeram com aquilo que eu confiei na mão de vocês. Eu quero saber o que vocês fizeram. Se vocês agiram da forma certa, se vocês se dedicaram para fazer com que o talento que eu coloquei na mão de vocês fosse um investimento para que ele fosse dobrado. Eu estava fazendo as contas e aquele que tinha um talento, infelizmente, não dobrou. O que tinha 2 talentos, ficou com quantos talentos? E o que tinha 5? Não. O que tinha 5? 11. Porque ele ganhou o talento do outro, que infelizmente enterrou o talento. O termo enterrar é sepultar. Ele sepultou o talento que Deus confiou a ele. Ele, infelizmente, não dobrou aquilo que Deus o chamou para dobrar. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos? Será que nós temos dado desculpas ou feito comparação? Não tenho condições de dobrar 5 talentos. Se Deus te deu 5 talentos e os recursos que Deus te deu, sejam eles financeiros, sejam eles competências, seja capital intelectual, seja dons, a capacidade que você tem é para você exercer aquele dom, aquele talento, administrar corretamente aquele recurso, ser um mordomo, cumprir aquilo que lá no Éden Deus chamou Adão para fazer e nos chamou enquanto criaturas para fazermos. Deus colocou Adão no Éden para cuidar, ser um mordomo do Éden, cuidar daquilo que Deus tinha criado. É a mordomia cristã. Então, o administrador, ele tem consciência de que aquilo que ele recebeu não é dele. Não é dele. O servo mau, quando vem o Senhor prestar, para receber a prestação de contas, ele ofende ainda o Senhor. Ele diz, eu sabia que o Senhor, olha o nível de argumentação do servo mau. Então, você sabia que eu colho onde não planto? Olha o Senhor questionando ele. Ele disse, eu tive medo. Porque tive medo, eu escondi o meu talento na terra. Sabe por que eu escondi meu talento na terra? Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Eu sabia que o Senhor era mau. Era um chefe mau. Era alguém severo, cruel, um capataz. Quando que iniciou o medo, irmãos, no ser humano? Lá no Éden. E Adão, vendo que estava nu, se escondeu. Adão, por que você se escondeu? Por que você não está cuidando dos recursos do jardim do Éden? Como eu te chamei para cuidar? E eu vi que eu estava nu, me escondi, fiquei com medo. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de servir a Deus corretamente porque nós ficamos com medo, como se Deus fosse um capataz, dizendo, você vai ter que fazer isso daquele jeito. E aí as pessoas ficam com medo, e aí com medo elas se escondem, fogem, como Adão. Só que os outros servos não argumentaram isso. Os outros servos não atribuíram esse tipo de característica para o Senhor.
Nenhum dos outros servos falou, o Senhor é tão severo que eu fui disciplinado. Eu andei na linha. O Senhor é tão castigador que eu fiz questão de dobrar os talentos. Não. O único que usou o recurso de dar desculpa, colocando a culpa no dono da vinha, foi o servo que não fez nada. O que Adão fez? A mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Sabe por que eu não estou cuidando do jardim do Éden? Porque a mulher que tu me destes me fez perder o foco. Perdi o propósito. Deixei a mordomia e a administração correta do jardim. Deixei de cuidar daquilo que o Senhor me confiou. São desculpas. Deus nunca nos convida para fazer algo que está além da nossa capacidade. O servo, cada um segundo a sua capacidade. Segundo a sua capacidade. O servo mau, ele recebe do dono da vinha uma resposta. Servo mau, servo preguiçoso ou negligente. Essa pergunta que o dono da vinha utiliza, ela tem um sutil tom irônico. Um tom irônico. Isso me lembra o Salmo quando vai dizer que Deus se rirá daqueles que o ofendem. Deus se rirá. Deus falará com ironia, ou Deus vai olhar com ironia. Já que você sabia que eu colho onde não planto, eu ajunto onde não espalho, Você sabia? Você estava tão certo disso? Seus argumentos são tão bons mesmo, já que são tão bons, então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu voltasse, eu receberia com juros o que é meu. Ou seja, não tem desculpa. Mas Senhor, a mulher que o Senhor me deste. Mas Senhor, eu deixei de cumprir o meu propósito de cuidar do jardim do Éden. Mas por isso, por aquilo outro. Adão, não tem desculpa. Não tem desculpa. Diante daquilo que o Senhor nos convida a fazermos, irmãos, e cuidarmos daquilo que Ele nos confiou, não temos desculpa. Eu, examinando o texto, eu estava me perguntando algo. Porque, aparentemente, parece que a parábola está falando sobre obras para, de alguma forma, algum tipo de meritocracia. Só que o texto está falando de alguém que está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Eu confiei algo para você fazer, e aí depois o texto vai dizer que o dono da vinha vai chamar o camarada de mau. De mau e de preguiçoso. De mau e de preguiçoso. E Caim? Caim. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque Caim era maligno. O coração era mau. Por que quando Esaú se voltou com lágrimas, arrependido por ter rejeitado a primogenitura que Deus assim, que era dele por direito? Porque Caim mesmo com lágrimas foi rejeitado. Porque o coração era mau. E preguiçoso. Esaú era preguiçoso. Esaú rejeitou aquilo que Deus, de alguma forma, confiou para a vida dele. Ele rejeitou. Esaú, preguiçoso. Isso me lembra Provérbios 6, quando vai dizer, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com alguém que é dentão no seu trabalho. Eu já tive. E é difícil, irmãos. Irmãos, eu quando estou em ambiente de trabalho, eu não tenho problema de trabalhar com pessoas que não sabem e precisam ser ensinadas. Não tenho problema nenhum. Sem problemas. Mas pessoa preguiçosa, dentão, que deita em berço esplêndido e que não quer fazer nada, eu tenho dificuldade, irmãos. A pessoa assim, eu não sei fazer isso, me ensina, ensino. Quantas vezes forem precisas ser ensinado. Agora, se a pessoa não quer aprender, por preguiça, eu tenho dificuldade, irmãos. E aí eu lembro de Provérbios 6, 9. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado?
A preguiça, irmãos, é pecado. Preguiça é pecado. Preguiça é pecado. A pessoa não fazer as coisas que tem que fazer por preguiça é pecado. A pessoa não cumprir as suas responsabilidades por preguiça é pecado. Eu sei que às vezes as pessoas, por dilemas psicossomáticos, depressão, e muitas vezes as pessoas querem taxar o depressivo como alguém preguiçoso, as pessoas erram e estigmatizam quem muitas vezes está passando por um adoecimento psíquico. É diferente. A preguiça é quando a pessoa tem condições de fazer e não faz. Aqui, o servo mau é chamado de preguiçoso porque ele tinha condições de fazer com que aquele um talento virasse 2. Não era uma questão de não ter condições, era uma questão de ter preguiça, de ser negligente, de não assumir a responsabilidade de fazer o que lhe era devido, aquilo que tinha enquanto responsabilidade de fazer. Era alguém mau. Quando o texto vai usar a terminologia mau, está chamando realmente e literalmente a questão do caráter. Caráter. Está falando de algo muito mais profundo. O caráter dele era mau. Não era um caráter bom. E primeiro eu quero me atentar ao servo mau, para depois termos tempo com os servos bons. O caráter era mau, ele era preguiçoso, ele tentou contra-argumentar, dando desculpas. Ah, mas foi o medo. Isso me lembra o filho mais velho da parábola do filho pródigo, né? O filho mais velho ficou na casa, mas não tinha relacionamento com o pai. Ele não se relacionava com o pai. Ele não entendia a dinâmica do pai. E quando chega o filho pródigo, voltando, o filho pródigo chega e fala: pai, eu quero ser só como um dos servos, porque eu sei que o senhor trata bem seus servos. Ou seja, o filho pródigo, quando volta, ele vai falar: eu sei que meu pai trata seus servos muito bem. Eu sei que o dono da casa trata muito bem quem lhe serve. Ou seja, eu não tenho desculpas para sair da casa. Eu não tenho desculpas para abrir mão daquilo que o dono da casa me chamou para fazer. Então, o servo mau, ele com medo, só que a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O servo mau sepultou o talento, a responsabilidade que Deus assim, o Senhor confiou a ele. O servo mau foi preguiçoso. O servo mau não aprendeu com a formiga. Não aprendeu a servir. No mínimo, deveria investir o recurso com os banqueiros para ter juros. Só que eu queria me atentar aos servos que fizeram aquilo que é certo. Os servos bons. O Senhor, quando voltou, e aquele servo que tinha 5 recursos, 5 talentos, ele tinha dobrado os talentos. Agora são 10. O que tinha 2 talentos, ele dobrou também os talentos. Agora são 4. Por quê? Porque eles tinham consciência que tinham capacidade de dobrarem aqueles recursos. De fazer com que aqueles recursos, quando o Senhor voltasse, tivessem sido bem investidos. Por quê? O Senhor disse: muito bem, servo bom. Servo bom. O termo bom aqui, irmãos, não é o termo de falar bom em termos de vocês são competentes. Ou não é apenas um elogio de uma empresa dizendo ISO 9001, excelência do serviço. Não é. Quando o Senhor, na parábola, chama o servo de bom, diz assim: ó servo, você foi bom. Não está dizendo, ó, você serviu com perfeição e ganhou o ISO 9001. Ó, que excelência de serviço. Funcionário do mês. Funcionário do mês. Não.
Está falando, servo, o seu coração está em Deus. O seu coração é de alguém que tem um caráter bem direcionado. Um caráter bom. Lembra do jovem rico? O jovem rico, quando ele chega para Jesus, e ele diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus, vendo ali a malícia, fala, bom só há um que é Deus. Mas você conhece os mandamentos? Você sabe o que tem que fazer? Sei, tenho feito muitas coisas. Então tá bom, deixa eu testar o seu caráter. Deixa eu ver se o seu caráter é tão bom assim como você está me dizendo. Deixa eu ver se você é tão bom como você diz que é. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Jesus tocou na ferida. Você não é tão bom mesmo, assim é. Você tem merecido a vida eterna? Então vamos ver se você merece mesmo. Servo, irmãos, tem consciência de servo. Servo tem humildade de servo. Servo só é bom quando ele sabe que ele veio para servir. Uma das coisas que eu acredito que as pessoas têm que saber sobre mim e sobre você enquanto filhos, é que nós somos filhos que servem. Somos servos, irmãos. Ah, mas Jesus falou, não vou tratar vocês como servos, vou tratar como amigos. Ok. O filho pródigo, quando voltou, ele foi tratado como filho, mas no coração dele, ele era servo. Ô pai, me trata como um dos servos, pai. Estou bem feito. Estou bem feito. Não, eu quero simplesmente ser um dos servos. A parábola do pai bom para um filho que precisava aprender a ser bom. Muito bem. Servo bom. Servo que tem o caráter moldado. Servo que tem o coração tratado. Servo bom. Servo bom. O escritor aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, não cansemos de fazer o bem. Não cansemos de fazer o bem. Pastor, eu tenho servido, eu tenho feito tantas coisas boas, mas eu tô cansado. Estamos fazendo segundo as nossas condições ou além das nossas condições? Estamos usando o recurso que Deus nos deu segundo a proporção da nossa capacidade ou estamos excedendo a capacidade? Estamos entrando no ativismo e eu particularmente tenho muito cuidado comigo mesmo, porque eu gosto de servir na obra de Deus e se eu não vigiar, daqui a pouco eu estou num ativismo doido. Minha esposa puxa minha orelha, ó, vai devagar, calma aí, deixa comigo. Servo bom, servo de caráter moldado, transformado, mas servo também fiel. Servo que o caráter é bom e que a fidelidade é vista. Que a fidelidade está patente aos olhos dos outros. Timóteo, o seu crescimento, Timóteo, tem que ser nítido. Nítido aos olhos de todos. Não, eu sou fiel a Deus, mas ninguém sabe. Você é crente? Não, sou crente 007. Ninguém sabe que eu sirvo a Deus. Ninguém sabe que eu sou um servo de Deus. Servo bom, mas servo fiel também. Servo fiel. Por que nós devemos fazer as coisas para agradar a Deus? Porque nós somos chamados à fidelidade a Deus. Sabe o que é um caráter sem desculpas? A Bíblia diz que, ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. A Bíblia diz
que o espelho que nós temos de fidelidade é Jesus, irmãos. Então, ainda que eu e você sejamos infiéis, Jesus permanece fiel. Deus permanece fiel. E nós somos convidados à fidelidade. Fidelidade nos nossos recursos financeiros, compromisso como dizimistas da casa do Senhor, sim. Ah, pastor, hoje em dia não pode se falar sobre isso. Por que não pode? Isso é bíblico. Por que não pode, irmãos? Fidelidade com os dons que Deus nos confia. Timóteo, desperta o dom que há em ti. Esse dom que está sobre a sua vida foi sobre a imposição do presbitério. Seja fiel, Timóteo. Seja fiel. Desperta o dom que há em ti. Sirva com fidelidade. O tempo. Tem uma frase que diz que eu preciso aprender a agendar as minhas prioridades para conseguir priorizar as minhas agendas. Às vezes a gente, mas eu estou cheio de agenda. Beleza, mas quais são as prioridades da sua agenda? Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer, pastor. Tem tantos gastos no meu orçamento. Nos meus também, irmãos. Nos meus também. Todos nós temos desculpas. Desculpas não faltam. Ah, pastor, mas eu tenho tanta coisa. Eu também tenho, irmãos. Também tenho. Também tenho, irmãos. Sabe por que muitos servos se cansam? Porque muitos servos não cansam. Muitos servos não estão servindo. E aí tem servos que estão sobrecarregados. Então, precisamos ser fiéis. Fiéis em tudo. Em tudo, irmãos. Fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas, fiéis no dom, no talento, nas competências. Muitas vezes nós achamos que devemos aprender coisas só para idolatria. Eu falo isso muito com as pessoas. Idolatria dos diplomas acadêmicos. E aí, tu aprendeu o quê? Aprendi isso. Beleza. Para que você aprendeu isso? Para servir, irmãos. Para que eu aprendi prevenção ao suicídio? Para dizer, agora eu sei prevenção ao suicídio, sou suicidólogo. Não, para que pessoas não morram por suicídio. Para que você aprendeu o que você aprendeu? Para que esse capital intelectual você conseguiu? Para quê? Para enterrar? Esse dom, esse talento, essa capacidade, essa competência, para quê? Para não fazer nada? Deus nos chamou, irmãos. Chamou a cada um de nós segundo as nossas capacidades. Precisamos ser servos bons e fiéis. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Minha capacidade está tão pequenininha. Eu fiz uma conta aqui nesse texto, é uma coisa da minha cabeça, tá, irmãos? Quando eu estava lendo o texto, eu estava pensando num servo que estava com 5 talentos. Coisa da minha cabeça, Eu pensei, esse servo, eu acredito que em algum momento, ele começou com 1 talento. Se ele começou com 1 talento, e ele dobrou, ele ficou com 2. Coisa da minha cabeça. Sendo que, se alguém não tivesse dobrado também o talento, ele deveria ganhar mais 1. Então, ele deveria ficar com 3, já que ele tinha ficado com 11. Então, vamos pensar. Talvez cumprir, não ficou com 2. O que tinha 2, depois ficou com 4. Então, se ele tinha 1, mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Sendo que agora ele tem 5. E depois 10 e depois 11. Sabe na minha cabeça, coisa de... Eu pensei, gente, se ele começou com 1, foi para 2, depois foi para 4, 4 mais 4 daria 8, mas ele está com 5. Talvez ele foi um servo que antes desse tempo, alguém já tinha enterrado o talento e ele já tinha ganho o talento de outro, porque ele estava com 5. Agora, 11. 11 mais 11? 22. E se mais alguém deixasse o talento enterrado? 23. Uma vez eu li um livro, e a frase do livro dizia que dos grandes reconhecimentos
de um servo é ele assumir mais responsabilidades para servir. É o que o Senhor viu, você foi fiel no pouco. Você foi fiel quando você só tinha 1 talento, dobrou para 2. Só que o servo mau tinha 1 talento e não dobrou para 2. O outro servo que tinha 5, dobrou para 10. E ficou no final com 11. Irmãos, tudo começa com pouco. Eu gosto muito desse texto. Zacarias. E eu vou para a conclusão. Zacarias 4:10. Diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Tem algumas traduções que vai dizer, não despreze os pequenos inícios. Não despreze o pouco que Deus colocou nas suas mãos. Mas a responsabilidade que colocou na minha mão é tão pouquinho, é só 1 talentozinho. Não despreze esse 1 talentozinho. Não despreza. Ah, mas é tão pouquinho que Deus confiou para mim. Não despreze. Seja um servo bom, fiel. Fiel no pouco. Sobre o muito colocarei. E aí o Senhor disse àqueles servos: venha participar da alegria do seu Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que quando Neemias e Esdras estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, o povo estava ali chorando, e aí Neemias e Esdras chamaram o povo a se consagrar, a servir, chamaram o povo a arregaçar as mangas e trabalhar. E aí Neemias e Esdras lembraram ao povo: a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que quando Abacuque estava ali frustrado, porque estava servindo a Deus: Senhor, eu tenho clamado violência, e o Senhor não tem ouvido. Senhor, eu tenho dito que a lei está frouxa, está acontecendo tanta coisa. E aí no final Abacuque entendeu, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, não hajam vacas nos currais, tem uma alegria que eu quero. Eu me alegro na alegria do Deus da minha salvação. Tem uma alegria que eu quero participar. Tem uma alegria que é do Senhor. Jesus disse, através da parábola do filho pródigo, que a alegria diante dos anjos do Senhor, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Jesus disse que a nossa alegria nele é completa, lá em João 15. A Bíblia diz que na eternidade não haverá choro, não haverá pranto, porque aqueles que servem ao Senhor desfrutarão de uma alegria eterna, a alegria da presença de Deus. Salmo 16, versículo 30, alegria. Salmo 16, versículo 11, melhor dizendo. Na presença do Senhor há fartura de alegria. Sabe qual é a recompensa de um servo, irmãos? Não é reconhecimento aqui nessa terra. Quando eu estava pensando sobre esse texto, quinta-feira, né? Eu estava montando um planejamento sobre questões estratégicas de ministério, e eu pensando na visão, né? E geralmente quando em gestão a gente vai pensar em visão, a gente pensa o que a nossa instituição quer. Daqui a 5 anos, como que nós queremos ser reconhecidos nessa sociedade? E aí as empresas geralmente pensam assim: daqui a 5 anos eu quero ser reconhecido como uma empresa que é referência em tal área. O que eu e você? O que nós enquanto igreja? Como que nós queremos ser reconhecidos daqui a 5 anos? Mas melhor, como que nós queremos ser reconhecidos na eternidade? Na eternidade.
que nós queremos ser elogiados. E eu pensei, falei, Jesus, eu quero participar da alegria do Senhor. Quero participar. E o elogio que eu quero receber não é, oh, que excelente teólogo, oh, que diploma lindo de teologia, oh, suicidólogo, grandes coisas. Não. O que eu quero ouvir é servo bom e fiel. Servo bom e fiel. O que eu gostaria de deixar foi um servo bom e fiel. Ele serviu. Sabe o que nós, enquanto igreja local, devemos ser reconhecidos na sociedade? Sabe qual o nosso ISO 9001 espiritual? O nosso outro patamar institucional? Não é, essa igreja ali tem uma música maneira. E essa igreja ali é repleplé. Sabe qual é o reconhecimento que a gente tem que ter nessa sociedade? Essa igreja ali tem servo bom e fiel. Tem servo. Tem gente que não abre mão da fidelidade ao Senhor. Tem gente que o coração, sabe, o caráter foi transformado, foi regenerado. E é uma igreja que tem luta, tem prova. Não são ricos igual a Laodiceia. Não, Laodiceia se achava rico, mas Laodiceia não sabia. Laodiceia, vocês são pobre, nu, miserável. Não. É uma igreja que é fiel. É fiel o quê? É fiel no pouco. É fiel no pouco. É pouco. Mas eles são fiéis no pouco. São fiéis no pouco. Sabe por quê? O que eles mais desejam, o que os irmãos da IBPV mais querem, é ouvir um elogio. O elogio não é do pastor Felipe, não é do pastor Paulo, não é das instituições religiosas. Não é. O elogio é do Senhor na eternidade. Servos bons, servos fiéis. Foram fiéis no pouco. Sobre o muito serão colocados. Entrem para o gozo do Senhor, entrem para a alegria. Agora a gente pode celebrar. A gente pode agora festejar. A gratidão pelo serviço de vocês é vocês desfrutarem da presença do Senhor, desfrutarem da alegria dele em toda a eternidade. Uma das coisas que Mateus mais trabalha no seu evangelho, irmãos, que é reconhecimento, o reconhecimento do meu e do seu serviço. O que a sua mão direita faz, a esquerda não pode saber. Quer ver o seu serviço recompensado? Quer ser o funcionário do mês? Aqui não, irmãos. Lá. Queremos lá ser reconhecidos como servos. Servos bons. Servos fiéis. Que serviram com fidelidade. Com lutas, com provas, e quem sabe, na minha lápide esteja lá escrito, olha o pastor e teólogo, não, um servo, pecador, mas um servo que foi regenerado, tinha o caráter transformado através do evangelho, através de Jesus, mesmo com poucas forças, foi fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Filadélfia, igreja fiel. Ser fiel, irmãos, até a morte. O elogio que eu e você temos que receber, irmãos, não é aqui, irmãos.
Não estou falando que seja pecado você elogiar seu irmão, sua irmã. Oh, que bolo abençoado, que alegria poder, né, estarmos aqui servindo juntos. Poxa, que bênção, né? Os irmãos estarem conosco aqui. Poxa, que bênção ontem a ministração, né, que foi feita pelo pastor Nilton. Que bênção. Não é pecado a gente elogiar, mas assim, o que nós devemos desejar, irmãos, o elogio que nós devemos desejar, cada um de nós que servimos, é o elogio do Senhor, irmãos. De servos. Você é servo. Servo bom e fiel. E se você não tem sido um servo bom e fiel, examina teu coração. Vê como é que está teu caráter. Vê se Cristo está moldando e reinando no coração. Vê se tem a bondade de Deus pulsando aqui, ó. Pulsando. A bondade de Deus. Vê se a tua fidelidade está alinhada com aquilo que o Senhor te confiou. Porque a celebração é na presença dele, irmãos. É na presença dele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O tema da mensagem é: servos bons e fiéis querem desfrutar da alegria do Senhor para sempre, sempre e sempre. Servo que é a alegria do Senhor, irmãos. Que é que o seu Senhor se alegre. O importante é que ele se alegre. Que a alegria dele é a nossa força. É na presença dele que temos fartura de alegria. Eu não sei se você tem pego aquilo que Deus confiou em suas mãos, aquilo que o dono da obra confiou para você, enterrado, deixado de lado, dado desculpas talvez para o Senhor, dizendo: ah, Senhor, o Senhor é severo, o Senhor é um Senhor cruel, é um capataz, é mau. Você não entendeu? Que o Senhor é bom. Servos bons entendem que o Senhor é bom. Não tem desculpas, irmãos. Não temos desculpas. Vamos orar.